Então vamos lá, vamos detalhar aqui essas reações de substituição. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar o nosso substrato, quem é o grupo de saída e quem é o nucleófilo. Por que isso? Para a gente entender qual é o curso, qual é o caminho que essa reação de substituição vai fazer. Então aqui nós temos, já viu que os principais representantes dessas reações de substituição são os aletos de alquila, e aqui a gente tem claramente um aleto de alquila. Sempre que a gente tem um aleto de alquila, o nosso grupo de saída vai ser o halogênio. Ou seja, se tiver o cloro for lá, é o cloro, se for o bromo, é o bromo, iodo ou flúor. Então, sempre o halogênio nos aletos de alquila que vai ser nosso grupo de saída. E a outra espécie que a gente precisa identificar é o nucleófilo, né? E aí o nosso nucleófilo a gente vai conseguir identificar por quê? Porque vai ser a espécie que vai estar carregada, né, com elétrons. E aí são esses elétrons que precisarão, num determinado momento, serem doados, fazer uma ligação e substituir o grupo de saída, tá? E quais são as vias, quais são as formas possíveis que uma substituição pode acontecer? Bom, a gente tem basicamente duas formas para isso acontecer. A primeira delas é de forma sincronizada, ou seja, tudo ocorre simultaneamente, ao mesmo tempo, né? E quem que ocorre simultaneamente? A gente tem basicamente dois fatos ocorrendo, né? Que é quem? O ataque nucleofílico e a perda do grupo de saída. Então, esses dois fatos ele ocorrem ao mesmo tempo. Isso significa que, na medida em que o nucleófilo se aproxima do carbono eletrofílico e começa a formar a ligação, o grupo de saída começa a abandonar a molécula, quebrando a sua ligação. Então, esses dois fatos ele ocorrem ao mesmo tempo, por isso que a gente diz que é sincronizado, né? Enquanto um entra, o outro sai. Bom, e isso é característico da reação SN2. A outra forma que acontece é em etapas. E aí o que acontece? Quais são essas etapas? Primeiro acontece a perda do grupo de saída, ou seja, né, primeiro o grupo de saída deixa a molécula, levando o par de elétrons e deixando aqui, ó, um carbocátion, que é o nosso conhecido. Para quê? Para que aconteça a segunda etapa, que é da etapa do ataque nucleofílico, tá certo? Então, muito cuidado, né? Com isso, primeiro o grupo de saída parte, deixa aí o vazio, e depois esse vazio é ocupado pelo nucleófilo através de um ataque nucleofílico. E isso é o que ocorre nas reações do tipo SN1, tá? Então, basicamente, a gente tem essas duas maneiras de ocorrer a SN2. A substituição. Jamais vai acontecer, ó, isso aqui. O nucleófilo se ligando no carbono e não saindo ninguém. Por quê? Porque dessa forma, se isso acontecer, do jeito que está representado aqui, o carbono, esse carbono aqui, vai estar com 5 ligações, porque já tem 4, vai receber mais uma. Isso não é possível. Então, não tem substituição. Seria uma adição, e essa adição não é possível. Por quê? Porque alguém tem que ir embora para que o carbono permaneça com as 4 ligações, tá? Bom, vamos aqui falar das nossas substituições, né? Então, a gente tem dois tipos, porque existem duas maneiras possíveis dessa reação acontecer. A gente tem a substituição nucleofílica unimolecular, que a gente acabou de ver, que é via carbocátion. Nós temos a SN1, e é uma reação que ocorre em etapas, né? Tem o intermediário carbocátion. E a outra forma, nós temos a reação de substituição nucleofílica bimolecular, que ocorre via estado de
transição, que ocorre de forma sincronizada, tá? E hoje a gente vai ver basicamente as reações de substituição bimolecular. Mas o que influencia? Quais são os fatores que interferem no caminho que essas reações vão seguir? Como é que eu sei que vai ser SN1 ou vai ser SN2? Bom, gente, para a gente saber isso, a gente tem que analisar alguns fatores que fazem parte dessa reação. E que fatores são esses, né? Então, a gente tem a descrição deles aqui. A estrutura do aleto de alquila, ou seja, o nosso substrato, a gente tem que analisar o tipo de substrato. A gente analisa também a reatividade do nucleófilo, se ele é forte ou se ele é fraco, isso diz muito na nossa reação. A gente também analisa a concentração desse nucleófilo, o solvente em que ocorre essa reação e, por fim, o nosso grupo de saída. E aí a gente falou que já deu as características para que tenha um bom grupo de saída. Então, a gente já conversou sobre o grupo de saída, vamos ver agora os outros fatores. Então, quando a gente fala, gente, de substituição SN2, o que significa cada letra dessa, esse número, o que isso representa? Bom, a primeira informação que a gente tem quando fala SN2 é que a gente está tratando do ponto de vista da reação cinética, da sua cinética, ou seja, a gente está falando de velocidade. Obviamente que o S é de substituição, o N é de nucleofílica e o 2 é de bi, né? Bimolecular. E aí, gente, é muito óbvio, né? Se você tem uma reação onde vou até colocar aqui do lado, você tem o substrato, que vai ser o seu eletrófilo, e o nucleófilo, você tem duas moléculas. Então, se você tem uma reação bimolecular, você está dizendo o seguinte, ó, tudo que está participando da reação vai influenciar na velocidade da reação. Por isso que a velocidade da reação, ela vai ser proporcional tanto à concentração do substrato, como também à concentração do nucleófilo, tá? Então, a gente tem que, se você mexer no substrato, você altera a velocidade da reação. Se você mexer no nucleófilo, você altera também a velocidade da reação. E por que isso? Porque tudo acontece, ó, de uma vez. À medida que o nucleófilo chega, você tem o grupo de saída partindo. Ou seja, está todo mundo envolvido no mesmo momento, que é fundamental para a gente saber a velocidade da reação. Por isso que se a gente mexe no nucleófilo, a gente altera a velocidade da reação. Se a gente mexe no substrato, a gente também altera a velocidade da reação, tá certo? E aí, como a gente viu, né, o mecanismo ele é sincronizado, ele ocorre num único passo, numa única etapa, e o substrato é fundamental para que favoreça essa reação SN2. Por quê? Ora, vamos olhar aqui para o mecanismo embaixo. O que eu estou percebendo? Meu nucleófilo é hidroxila, nucleófilo forte, né? Eu estou vendo a carguinha aqui, excesso de elétrons. Ele chega aqui no carbono, ataca, faz com que o iodo se desligue. E aí, gente, nós percebemos a formação de um estado de transição. E o que é esse estado de transição? É como se a gente estivesse tirando uma foto no momento que a hidroxila está aqui formando ligação com o carbono e que o iodo está quebrando, está deixando, está saindo desta molécula. Então, é como se a gente estivesse batendo uma foto. O que mais que a gente percebe nesta foto do estado de transição? Que quem não está participando ativamente, né, que são esses 3 hidrogênios, o que eles fazem? Eles mantêm suas posições, olha só, esse hidrogênio está no plano, aqui ele está no plano, esse hidrogênio aqui está para trás, aqui ele continua atrás, e esse hidrogênio está para frente, e aqui ele continua na frente. Mas o que eles fazem? Eles se reorganizam, eles se ajeitam ali de uma forma
que fique espaço para a hidroxila entrar e começar a formar sua ligação, e o iodo que já estava lá comece a deixar a molécula, tá? Então, esse estado de transição, ele não é uma molécula propriamente formada, ele é o momento da reação, tá? É isso que esse estado de transição está dizendo pra gente. Quem que está chegando e formando ligação e quem que está saindo quebrando ligação. Depois que a gente tem esse estado concretizado, né, ou seja, que o grupo de saída deixou a molécula e que a ligação da hidroxila se formou, nós temos aqui a formação do produto. E, mais uma vez, a gente observa o grupo de saída lá fora, comportando o seu par de elétrons bonitinho, né? E o que a gente observa? O que é fundamental aqui? A gente já tirar algumas conclusões. Deixa eu apagar. Perceba que esses grupos são grupos pequenos, são grupos de hidrogênio pequenos. E aí, por eles serem pequenos, eles, né, permitem com uma certa facilidade com que a hidroxila se aproxime desse carbono e que faça essa reação. E aí, qual é a conclusão que a gente tira disso? Que os substratos, quanto menores, melhor para SN2. Por isso que aqui, ó, eu coloquei aleto de metila ou aleto primário. Por quê? Porque como eles são ou não substituídos, se for metila, ou monossubstituídos, se for primário, eles deixam espaço para que o nucleófilo chegue e se ligue no carbono. Tá? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais adiante. Então, retomando com relação à cinética. Então, se você tem, por exemplo, esta reação, se você aumenta a velocidade do substrato, a concentração, desculpa, do substrato, que é o brometo de metila, você dobra essa concentração, então você vai dobrar também a velocidade. Não, aí eu não quero dobrar a velocidade a concentração do substrato, eu quero dobrar a concentração do nucleófilo. O que vai acontecer com a velocidade da minha reação? Também vai dobrar. Olha aqui a equação, né? Elas são diretamente proporcionais. Não, aí eu quero que a minha reação seja super rápida, eu vou dobrar tanto a velocidade do substrato como a velocidade do nucleófilo. O que vai acontecer? Então, se você dobrar os dois, a sua reação ela vai ser 4 vezes mais rápida. Ela vai quadruplicar, tá? E como é que a gente representa isso num diagrama? Como é que eles ficam, né? Como é que isso ocorre? Como é que a gente percebe essa diferença entre os estados de energia? Então, o que a gente observa aqui nesse gráfico? Inicialmente, a gente vê nesse patamar aqui o nucleófilo e o substrato com esse nível de energia. E aí, como é de se esperar, né? A gente tem um aumento de energia. Olha essa diferença, né? Quando a gente analisa o estado de transição. Isso é esperado por quê? Porque a gente tem ligações se formando, ligação se rompendo, e isso requer energia do sistema para que isso aconteça. Então, esse aumento aqui de energia, ele é esperado, tá? Mas, depois que a ligação se forma da hidroxila e a ligação com o iodo, né, se rompe, que a gente tem o produto, o que a gente percebe? Que o nosso produto, ele tem menor energia do que o substrato. Olha aqui a diferença, né? E o que isso significa? Que essa reação ela é muito favorável, por quê? Porque o nosso produto ele é mais estável do que o substrato inicial, né? Se ele tem menos energia, ele é mais estável. Então, essa reação ela é energeticamente favorável, tá? Para acontecer. Ainda falando do substrato, o que favorece a nossa reação SN2? Aletos de metila ou primários, e aí a gente já viu, né? Que eles são menos substituídos. E por quê? Por causa do impedimento estérico. Quando a gente analisou a reação passada, o que foi que a gente percebeu? Bom, nós vimos que
o nucleófilo ele precisa de um espaço para poder chegar e se ligar no eletrófilo. À medida que esse espaço ele vai diminuindo, porque você vai aumentando o volume dos substituintes, essa reação ela vai se tornando mais difícil. E qual a consequência disso? Que os aletos mais substituídos, como a gente tem aqui, ó, o aleto terciário, eles são menos reativos nas reações do tipo SN2, tá? Então, vamos fazer aqui uma comparação para a gente compreender essas velocidades. Então, vamos imaginar a reação que ocorre com um aleto secundário. E aí, ela tem uma velocidade x. Ela ocorre, ok. Quando você usa nas mesmas condições, só mudando o substrato, né? O mesmo nucleófilo, o mesmo solvente, mesmo grupo de saída, mas você muda o substrato. Então, ao invés de ter, por exemplo, um brometo secundário, você tem um brometo primário. Então, essa nova reação, nas mesmas condições, mas utilizando o aleto primário, ela vai ser 100 vezes mais rápida do que a que você fez inicialmente. Agora, eu não quero usar um brometo primário. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de usar o secundário e o primário, eu quero usar um brometo de metila, nas mesmas condições, ou seja, tudo que você fez na reação aqui com o aleto secundário, você faz com o aleto de metila. E aí, o que a gente percebe, né? O que foi que os cientistas perceberam? Que essa reação, ela era 1000 vezes mais rápida. E isso por conta de quê? Por conta do tamanho dos grupos que estão no carbono alfa. Lembra que a gente falou do carbono alfa? Então, esse carbono alfa, quanto mais livre tiver, né? Quanto menor os grupos ligados a ele, mais favorável vai ser a reação. E aí, tem um outro detalhe também que está escrito aqui, né? Lembrem-se que esses grupos, esses aletos menos substituídos, né? Eles formam carbocátions menos estáveis. E aí é onde entra um fator decisivo aqui. A nossa reação ela não precisa de carbocátion. Então, eu não preciso, por exemplo, de ter um aleto que forma um carbocátion estável. Por quê? Porque eu não vou precisar dele na reação. Então, quanto menos substituído, melhor para a nossa reação ela acontecer, tá? E aí, representando nesse modelo aqui, fica também perceptível, né? Nós temos aqui um aleto primário, um aleto secundário e um aleto terciário, tá? O nosso centro da reação é essa parte aqui preta, tá? E a gente percebe o seguinte, ó, quando a gente tem o aleto primário, esse aqui é o grupo metílico, a gente percebe que o ataque ele é fácil, né? O nucleófilo consegue, deixa eu mudar aqui a cor. O nucleófilo ele consegue chegar aqui no carbono, por quê? Ó, porque aqui a gente tem dois grupos, os branquinhos são os hidrogênios, dois grupos pequenos. Quando você substitui um desses grupos, um desses hidrogênios por outro, e aí quando a gente substitui outro hidrogênio por outro grupo metílico, o que a gente percebe? Que vai se tornando mais difícil, à medida que a gente substitui esse hidrogênio por outro grupo de metila, como a gente percebe aqui, a gente vai dificultando o acesso do nucleófilo ao carbono eletrofílico. Mas, ainda no aleto secundário é possível. Porém, quando a gente tem todos os hidrogênios substituídos, esse ataque é impossível de acontecer. Por quê? Porque está altamente impedido e aí não tem acesso do nucleófilo ao carbono eletrofílico. Portanto, não é possível a substituição do tipo bimolecular, né? Do tipo sincronizada. E aí, o que a gente observa aqui no nosso estado de transição, né? Então, a gente percebe o seguinte, com relação à concentração da densidade eletrônica. Essa densidade está concentrada no nucleófilo
e no grupo de saída. E aí, quando a gente analisa os mapas, né, do estado eletrônico, a gente percebe isso. Esse vermelho está indicando exatamente onde está a concentração dos elétrons, né? Isso reflete aonde, gente? No estado de transição, tá? Se você tem um estado de transição ou se você tem um substrato menos substituído, o seu estado de transição tem menor energia. Então, esse primeiro é para a lei de Metila. À medida que você vai substituindo os hidrogênios por grupos alquila, o que acontece com a energia de ativação? Ela vai aumentando. E aí a gente percebe uma grande diferença entre esses estados de transição, dessas energias, né, dos estados de transição, quando a gente observa esses gráficos, né? Então, claramente a gente percebe aqui a influência do impedimento estérico nestas reações.